Boa tarde, Matheus. Parabéns pela vitória na estreia. Vamos iniciar então, pessoal. João, Rádio OFEC. Bom, boa tarde, Matheus. Primeiramente, parabéns pela grande vitória, uma grande estreia no Campeonato Brasileiro Série B, o Operário Ferroviário, mais uma estreia vencendo no Campeonato Nacional. Matheus, além dos parabéns e do excelente jogo da partida, hoje, mais uma vez, a gente viu uma demonstração da formação tática do Operário Ferroviário. Os 2 gols e outras jogadas iniciaram de uma forte marcação no meio de campo, a equipe se posicionando bem taticamente e os 2 gols saindo desta maneira. Eu gostaria que você falasse, além dessa avaliação do jogo, que foi muito boa e todo mundo viu isso, sobre essa posição tática que o Operário Ferroviário se impôs lá em São Januário na manhã de hoje. Obrigado, Matheus. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, João, é uma estratégia nossa. Acho que se a gente contextualizar essa nossa estreia, nós saímos de Ponta Grossa com uma temperatura aproximadamente de 5 graus. Chegamos para jogar aqui às 11 da manhã, sabíamos que ia pegar uma temperatura em torno de 35 graus. Então, a gente tinha 2 dias para nos adaptarmos e eu cobrei muito dos atletas, primeiro, essa intensidade que nós teríamos que superar, porque a gente não está realmente acostumado, ainda mais se tratando de um jogo às 11 da manhã, e ser muito forte no primeiro tempo, porque talvez era uma temperatura mais amena, porque próximo ao meio-dia ia ser muito quente. E para isso a gente tinha que ser muito intenso, procurar o resultado no primeiro tempo e ter mais equilíbrio no segundo tempo. A estratégia deu certo, nós procuramos deixar o Vasco sempre de costas quando estava com a bola no início da partida, até para não deixar eles confortáveis com bola. Então a gente teve uma pressão muito forte, conseguimos ter nossos encaixes e nossos engates de pressão para neutralizá-los e no momento que eles se encontravam de costas ser muito forte. E recuperamos a bola 2 vezes e o mais importante após a gente recuperar a bola é a gente achar esse jogo para frente. Então a nossa retomada na bola foi sempre para frente nos 2 lances e foi muito importante que originou os gols. Tivemos grandes oportunidades de ampliar a partida. No segundo tempo, obviamente, até em virtude do calor, do desgaste, a gente não está acostumado realmente a jogar como foi o jogo de hoje. A gente procurou controlar mais os espaços, trazer um pouquinho mais o Vasco para o nosso campo, automaticamente eles iriam se expor e a gente manter a energia sem bola, ocupando bem espaço e gastar muita energia quando a gente recuperasse a bola para chegar o mais rápido possível no gol, de acordo com as movimentações que a gente trabalha. E tivemos grandes chances, 2 bolas na trave no segundo tempo, talvez a oportunidade de ampliar. De uma maneira geral, ficamos extremamente satisfeitos e pela entrega dos atletas, né, praticamente as 5 substituições foram devido ao desgaste, ao cansaço, porque exige muito isso dos atletas, da maneira que a gente joga. E 2 atletas com câimbras, mas como nós não tínhamos mais substituições, aguentaram até o final, que foi o Garcia e o Rodolfo, e fizeram uma partida excepcional. Então a gente fica muito feliz pela qualidade individual que os atletas apresentaram hoje e pela coletividade, que a gente teve um comportamento muito bom, tanto no momento sem bola quanto no momento com bola. Beleza, Matheus, muito obrigado, um bom retorno aqui ao Paraná, tenha um bom descanso. Obrigado, João. Dudu, Lagoa Dourada. Obrigado, Bianca. Boa tarde, Matheus. Parabéns pela vitória. A gente estava aqui em loco acompanhando, né, essa brilhante estreia do Operário e realmente foi de encher os olhos aqui o pessoal das outras emissoras de rádio aqui do Rio, todo mundo elogiando muito o Operário Ferroviário. Eu queria que você falasse, Matheus, porque até, não digo assustou, mas a gente ficou meio assim com a escalação, né? Sem ter aquele volante, aquele cão de guarda, né? Tipo o Leandro Vilela e o Marcelo Santos, né? Você montou um meio campo, inclusive foi o comentário que eu fiz com você aquele dia, né? Do DNA de atacar, de estar sempre com a bola. Queria que você falasse a respeito dessa formação, se foi exatamente isso que você planejou para o jogo de hoje. E o Marcelo Cabo, há pouco, na entrevista coletiva após o jogo, ele disse o seguinte: o Operário não precisou fazer muita força para ganhar do Vasco hoje aqui em São Januário. Queria que você comentasse essas 2 situações para nós. Por favor, Matheus, um grande abraço, parabéns mais uma vez pela vitória. Dudu, outro abraço para você. Eu soube que você está aqui no Rio, a gente ainda não se viu, mas um abraço também para você. Dudu, acho que quem vem acompanhando o nosso trabalho sabe
da forma que a gente vem jogando, independentemente das peças. Eu confio muito nesse grupo. Nós encerramos até este momento o Paranaense de uma forma de jogar, e a gente, analisando os adversários da Série B, a gente viu que tínhamos o potencial para manter o mesmo jogo, e nada melhor do que ter esse desafio jogando contra um dos protagonistas da Série B, que é o Vasco, aqui em São Januário, e a gente provar que a gente conseguiria fazer isso. Independentemente de a gente não ter um volante, um protetor, a gente tem que ocupar muito bem os espaços, e tanto o Chorão quanto o Vasco, que iniciaram a partida, eles têm essa capacidade de desarmar e a capacidade de jogar com qualidade. Então isso é o que o futebol moderno pede. Se a gente acompanhar não só o futebol brasileiro, como outros ao redor aí do mundo, cada vez mais está se propondo isso, jogadores com qualidade, que de repente atuaram por muito tempo como meia, ou como beirada, ou como atacante, recuando para ter essa construção com qualidade, e ao mesmo tempo eles têm esse potencial para marcar. O Chorão é um bom defensor, Bastos é um excelente defensor. Então, se eu não me engano, foi no desarme do Chorão que a gente fez o primeiro gol. No segundo gol, novamente o Chorão acho que competiu com o André, volante por dentro ali. Então, são jogadores que têm essa capacidade, que sabem muito bem proteger a nossa defesa, e com a bola no pé tem muita qualidade. Então, vai ser normal isso. No jogo, temos mais 37 jogos de Série B, paralelo a isso, uma semifinal de Paranaense, então vamos ter muitos jogos. É o normal, o natural ter algumas alterações de um jogo para outro. Hoje a gente achou necessário essa equipe que iniciou, talvez contra o Guarani vamos analisar caso a caso. Então, a gente sai muito satisfeito porque, independentemente das peças, a gente cumpre muito bem, né? Se fosse o Vilela hoje, no lugar de qualquer um jogador, como você mencionou, o Vilela, não tenho dúvidas que ele ia fazer a mesma capacidade com bola e sem bola para a gente procurar buscar a vitória. E a gente fica feliz que, independentemente dos atletas que iniciem, a equipe se entrega como um todo. E com relação à declaração do Cabo, o Cabo é um excelente treinador, vem de um processo para retrazer o Vasco à Série A, essa grandeza que é o Vasco. E com certeza um momento muito difícil estrear em casa e não conquistar a vitória, mas declarações pós-jogo faz parte da partida, é uma visão dele. Respeito muito ele pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é. A gente tem que analisar o que nós fazemos para a gente buscar os nossos resultados. E agora o Cabo tem uma sequência inteira pela frente. Continuo dizendo o que eu disse antes da partida. O Vasco é um dos protagonistas da Série A, não tenho dúvida disso. E nós temos que fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, para ir buscando o nosso lugarzinho rodada a rodada, que é o que a gente tem que se preocupar nesse momento. Valeu, Matheus. Obrigado. Um ótimo retorno para você, para Ponta Grossa, não, né? Vamos para Curitiba, porque terça-feira encara o Guarani. Grande abraço, Matheus. Valeu. Abraço. Marcos, Rádio Clube? Boa tarde aos colegas de imprensa. Boa tarde, Matheus. Parabéns pela vitória. Matheus, eu estive ao longo da semana conversando com o pessoal da imprensa carioca e todos eles dizendo que o estilo de jogo do Vasco é um estilo muito parecido com o do Operário. Um jogo aproximado, de valorização da posse de bola, buscando propor o jogo a todo momento, enfim. Eu queria te perguntar, com estilos de jogos tão parecidos e até esquemas táticos que se assemelham em determinado momento, qual foi o diferencial do Operário, na tua visão, para ter o domínio e o controle do jogo de forma tão absoluta, principalmente no primeiro tempo, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Até foi um comentário meu durante essa semana com relação à equipe do Vasco. Eu falei a mesma coisa que a imprensa daqui do Rio e você comentou. Característica de jogo muito parecida. Se a gente pegar os volantes do Vasco também, o André e o Galarza, são jogadores que com a bola no pé têm muita qualidade. Então, justamente, eu pedi muito isso. O André e o Galarza vindo de frente, com espaço, são jogadores que vão achar bom passe e a gente vai começar a encontrar dificuldade, porque vira uma bola de neve. Se esses jogadores de frente acharem bom passe para Peck, para Morato, para esses jogadores que atuaram no 3, né, desse 2-3-1, para o próprio Figueiredo, que iniciou a partida, são jogadores que têm qualidade para um drible, para uma boa finalização ou para uma achada de passe para o Cano. O Cano é um atleta que precisa somente de um toque para decidir uma partida.
Então, eu falei que essa bola de neve não poderia acontecer. No momento que a gente pressionasse, a gente teria que deixar esses jogadores de costas. O Galarza não pode vir de frente, que é um canhotinho muito bom. O Andrei tem um excelente passe para frente. Então, nos momentos nossos que a gente fosse pressionar, a gente deixasse esses caras de costas e incomodado com o jogo de frente. Então, a gente utilizou muito isso, principalmente no início do jogo, para não deixar eles gostarem do jogo com a bola, o que a gente ia causar mais dificuldade para nós. E a gente conseguiu criar essa imposição. Futebol é um jogo de imposição, a equipe do Vasco é muito qualificada. É claro que já na primeira pressão nossa talvez tenha saído o gol, e as coisas tendem a se facilitar para nós, porque diminui o nosso risco, o adversário jogando em casa, perdendo por gol, tem que se expor mais, e a gente começa a neutralizar isso e achar mais espaço. E a gente foi muito feliz hoje, devido a esse equilíbrio das duas equipes. Nós, de acordo com o que a gente planejou para a partida, fomos muito felizes e eficientes e conquistamos uma vitória importantíssima nessa caminhada longa que é a Série B. Obrigado, Matheus. Parabéns pela vitória mais uma vez e boa viagem de retorno aqui para Curitiba. Obrigado, igualmente. Diomar, Rádio Itaí. Obrigado, Bianca. Um grande abraço ao Matheus. Parabéns pela vitória. Eu vou parafrasear aqui um comentário, uma mensagem que eu recebi de um amigo meu, dizendo o seguinte, Matheus, que foi o melhor primeiro tempo da história do Operário Ferroviário, esse hoje em São Januário. Mas a minha pergunta vem de encontro ao esquema tático. Eu comentei durante a semana que imaginava que você não entraria com o Rafael Chorão fazendo, teoricamente, o volante de contenção em função do grau de dificuldade, que seria maior em relação aos adversários, com todo o respeito, que a gente enfrentou e está enfrentando no Campeonato Paranaense. Eu pergunto para você, quando eu vi a papeleta, eu calculei duas situações que eu gostaria que você comentasse comigo. Primeiro, de você ter com essa escalação, você ficar com a bola, você manter o máximo possível teu time com a bola pela qualidade dos jogadores escalados, surpreender o Vasco com um jogo ofensivo, talvez o Vasco esperasse, talvez não esperasse o Operário atrás e jogando por uma bola, e também para testar o teu time, para ver se realmente o nível que que todos imaginávamos diante de um time como o Vasco seria um embasamento para você para o restante do campeonato, Matheus? Eu acho que você foi muito claro na tua colocação. Exatamente o que você falou é o que eu penso, concordo 100%. Foi mais ou menos essa ideia, com tudo. A gente tem uma maneira de jogar, nós entendemos essa forma de jogar, está muito claro o que a gente vem fazendo. Óbvio, como você mesmo disse, não podemos, de forma alguma, com muito respeito ao nosso estadual, mas comparar as equipes que nós vamos enfrentar nessa temporada, a partir de agora, com o que enfrentamos durante o estadual, até pela forma de jogar. Na Série B, se você der uma brecha, você vai levar o gol. Talvez no estadual você pode ter alguma brecha, o adversário às vezes não quer nem atacar, com medo de sofrer gol. Então, Série B é completamente diferente, são jogos muito equilibrados, equipes muito qualificadas, mas pelo que a gente vem treinando e trabalhando, a gente se sentiu confiante para buscar fazer aquilo que a gente vem fazendo. E fomos felizes hoje. E assim, é óbvio que o que tem que levar em consideração é o placar. Mas o desempenho da equipe, para mim, é muito importante. Independentemente do placar, nós tivemos um bom desempenho. Então, isso a gente fica satisfeito e nos dá sequência para manter o nosso trabalho, tendo a convicção daquilo que a gente vem fazendo. Ok, Matheus. Se puder, a situação do Alex Silva, por favor. Não, cãibra, nada, nenhuma. A princípio, óbvio que no primeiro momento, cãibra não deve se preocupar. Acredito que não seja nada para se preocupar, mas ele saiu por câimbra muito forte e não tinha mais condições de atuar. Um abraço, Matheus. Boa sorte para você no jogo contra o Guarani, em Curitiba, no Couto Pereira, na terça-feira. Um grande abraço a todos. Obrigado, igualmente. Juliana, Globo Esporte. Olá, Matheus. Boa tarde. Parabéns pela vitória. Parabéns por mais um início de Série B. Né? Se eu não estou enganada, esse é o terceiro ano trabalhando efetivamente como técnico da Série B.
né? Matheus, o que representa essa vitória em cima do Vasco? Na tua opinião, só mais uma vitória? Te pergunto porque eu sei que você é um técnico muito pé no chão, né? E sempre fala em pensar em etapas. Ou você acha que ganhar com propriedade, diante de um time de projeção nacional, com a tua equipe convencendo mesmo, prova que o Operário entra nesta Série B para brigar pelo acesso, principalmente mostrando para equipes de fora aqui do Paraná, que talvez não conheçam tanto o trabalho do Operário, que o time chega de fato para brigar pelo acesso? Talvez o mais importante nesse momento é o reconhecimento no cenário nacional do Operário. O Operário vem crescendo a cada dia que passa, realmente a cada jogo que vem realizando, vem sendo cada vez mais reconhecido. Talvez hoje seja uma vitória, se eu não me engano, foi o primeiro confronto entre Vasco e Operário, e talvez hoje seja uma vitória para as pessoas reconhecerem cada vez mais essa potência, uma história muito bonita, muito sofrida, e agora está se tornando uma potência nacional, está brilhando os olhos de quem vê o Operário, mas isso não quer dizer nada com relação à Série B. Eu falei para os atletas agora no pós-jogo, a Série B é uma competição de 38 rodadas, nós passamos uma rodada, faltam 37, e são jogos em sequência, é muito desgaste, é pouco tempo de recuperação, é um nível de concentração altíssimo, porque você tem que abdicar de muitas coisas durante todas essas rodadas para você conquistar aquilo que você almeja. E o mais importante é quando você conquista uma vitória, você não tem muito tempo para comemorar, e quando você conquista uma derrota, você não tem muito tempo para lamentar, porque é jogos em sequência e a gente tem que estar sempre preparado para a próxima partida. Seja um pós-jogo ruim, com uma vitória que não veio, seja um pós-jogo bom, com a felicidade de uma vitória. Então, a nossa cabeça agora está voltada para a nossa segunda rodada contra o Guarani. A gente tem que pensar e nos prepararmos para isso, porque não há muito tempo, nem para comemorar, nem para lamentar. Só temos tempo agora para pensar na próxima rodada, para a gente buscar essa vitória, que vai ser um jogo dificílimo contra um adversário muito grande. Certo, Matheus. Obrigada e bom retorno aqui para o Paraná. Obrigado, igualmente. Osíris? Ei, tá ligadinho aqui? Vamos lá então conversar com o Matheus. Primeiramente, Matheus, quero contar uma novidade para você. Nós escolhemos o melhor do jogo. O voto foi para você, porque você deu uma aula tática no Vasco da Gama. Claro que escolhemos o jogador Ricardo Bueno como melhor, mas você foi o craque do jogo porque você colocou as coisas nos devidos lugares. Todo mundo já falou do jogo, você já contou a história do jogo, e eu estou com a cabeça voltada, sabe para quê? Para o jogo de terça-feira contra o Guarani. Depois você vai jogar nos dias 7 e 10 contra o Londrina, primeira lá, segunda aqui, sempre às 4 da tarde. Termina aqui, você vai para Salvador pegar o Vitória lá no Barradão, o Vitória que você deve ter visto ontem no jogo com o Guarani, seus próximos adversários, no 1-1. Perguntarei para você até que ponto essa maratona, ou mini maratona, como você queira, Matheus, vai exigir de você um rodízio de jogadores pela estafa, pelo cansaço. Hoje, para você saber, o segundo tempo aí teve 34 graus de calor e o clima fora, né, que eles chamam a temperatura térmica, chegou a 38, 39 graus. E teu time resistiu bravamente. Parabéns pela vitória e me conta o que você vai fazer nessa mini maratona. Obrigado pelas palavras, Osíris. Boa tarde. O que foi passado para nós, é exatamente isso. A sensação térmica chegou a 39 graus no decorrer do segundo tempo. Osíris, nós precisamos ter elenco. Eu vejo hoje a gente com um elenco muito fortalecido. Fico muito feliz pela entrada do Vilela, o retorno dele, pela entrada do Marcelo, o retorno dele. Temos mais uma opção hoje de lado de campo, que foi a estreia do Pimpão. Tem o Oller, Tomás Santos, tem o retorno do Bonfim, que ainda não esteve aqui, mas acredito que semana que vem já possa fazer parte do grupo. Tem o Pedro Quem, também está retornando, a mesma situação do Bonfim. Então, para jogos em sequência, com pouco tempo de intervalo entre um jogo e outro, você não pode contar somente com 11, 12, 13 jogadores. Você tem que ter um elenco. E eu vejo que a gente está iniciando essa Série B com todo o nosso elenco à disposição. Hoje nós não temos, com exceção do Fábio Alemão, devido à Covid, nós não temos nenhum atleta no departamento médico em tratamento.
Então, isso a gente talvez no melhor momento para iniciar a Série B, nós estamos contando com praticamente todos os atletas à disposição para essa maratona de jogos, como você mesmo disse. E a gente vai ter que depender de todo mundo, por isso a importância. Acabamos o jogo agora, quem não atuou já participou de treino, realizamos um treino aqui em São Januário mesmo. Amanhã já inicia nosso processo de concentração lá em Curitiba para nosso jogo de terça-feira. E é muito importante os atletas estarem conscientes que a gente necessita de todo o nosso elenco para essa maratona de jogos que teremos pela frente. O foco continua nas semifinais com Londrina, dia 7 e dia 10, Matheus? Não, o foco nosso total voltado para o Guarani. Tá bom. É um de cada vez, né? Mas se comendo um pedacinho, depois se come outro pedacinho, e assim a gente vai comendo, né? Desculpa, falhou, Osiris. Como você colocou, foco no time do Guarani para terça-feira. Então eu disse para você que é assim que tem que ser. Foca o primeiro adversário e vai se comendo pedacinho por pedacinho até chegar à grande final, né? Sem dúvida alguma. Temos um jogo importante agora, não é em casa, mas em Curitiba, né? Não é no Germano Krieg, onde estamos muito fortes, mas temos que fazer valer o mando de campo, jogar em Curitiba, buscar essa vitória e ter um intervalo até o jogo do Vitória. Paralelo a isso, voltar nossa cabeça para o nosso estadual. Jogo, a gente acompanhou ontem também o Londrina já, então jogos difíceis, a gente tem que estar muito bem preparado para essa sequência que nós vamos ter pela frente. Boa viagem de volta e parabéns pela aula tática que você deu no Cabo. Ele vai ficar sargento depois dessa. Um grande abraço. Obrigado, Ziz. Abraço a todos. Obrigada, Matheus. Bom retorno. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos.